Você sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim. A gente vai falar sobre o mercado do boi, mas especificamente sobre uma situação que está preocupando demais os pecuaristas em algumas regiões produtoras do país, mas em especial lá no Mato Grosso. E é por isso que a gente vai para lá agora conversar com o Francisco Manzi. Ele é diretor da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso. A Acrimate recentemente lançou um manifesto trazendo aí uma preocupação com o atual momento pelo qual passa a pecuária mato-grossense. Isso tem a ver com a postura de alguns frigoríficos que têm aí saído das compras, dadas férias coletivas, enfim, tá criando uma situação bastante complicada para os pecuaristas que estão com os animais prontos para abate. Francisco Manzi, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender toda essa polêmica em torno da pecuária aí no Mato Grosso e de outras regiões também, enfim, que a gente está acompanhando. Mas eu queria começar essa conversa nossa entendendo o que de fato está acontecendo e como esse fator está preocupando os produtores. O que os frigoríficos têm feito aí que está assustando vocês aí, Francisco? Seja bem-vindo. Olá, Alexandre. Olá a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço sempre cedido tão gentilmente para a Acrimate, para que a gente possa ser a voz do produtor aqui também para todos, né? O que acontece é o seguinte: Mato Grosso ele tem o maior rebanho do país, são quase 32 milhões de cabeças. Mato Grosso, se fosse um país, ele seria o nono maior rebanho do mundo. E é um estado continental, quase, né? Nós somos do tamanho da Venezuela, né? O tamanho de um país. Mas também é um estado com com dificuldade de logística, ainda uma malha ferroviária quase que desprezível, muito pequena malha ferroviária, malha rodoviária ainda faltando mais de 25 mil quilômetros aí de asfaltamento e tudo mais. E essa questão da logística é muito importante para o produtor, tanto para ele levar os seus bois para o frigorífico, como também para o frigorífico também depois levar essa carne. Só daqui de Mato Grosso a carne sai para 74 países, mas o Mato Grosso ele é um exportador por natureza. 90% do que a gente produz é exportado, porque ou para outros países ou para outros estados, né, que sai a nossa carne. E nos pegou de surpresa, até no contrapé, no momento em que se aumentam as exportações, onde o apetite da China pela carne brasileira é grande. Hoje, o Mato Grosso, quase 50% do que ele exporta vai para a China, mas outros países, outros mercados aí, a União Europeia, o Reino Unido, depois que deixou a União Europeia, né, esse dado é bem recente, aumentou as suas importações de carne brasileira. E justamente nesse momento a gente teve um anúncio aí de players importantes no Mato Grosso que resolvem dar férias coletivas para os seus funcionários, e o produtor que vem fazendo o seu trabalho, tanto na questão de sanidade quanto na questão de produzir animais de cada vez melhor qualidade, ele fica sem opções para poder abater os seus animais. A gente entende quando o frigorífico diz que o mercado interno, que é o nosso maior mercado consumidor, ele poderia estar mais aquecido, mas a gente entende que se o produtor, que já está com as margens muito apertadas, ele não puder abater os seus animais ou tiver que ainda
uma dificuldade ainda maior de logística, ter que mandar para outras regiões, o animal de ter que viajar, ainda mais de caminhão e tudo mais, encarece muito esse produto e aperta ainda mais as margens já muito pequenas. Então, a gente, enquanto representantes dos produtores, nós estamos muito preocupados com essa ação, justo no momento onde nós temos aí um grande volume de animais para serem abatidos. Agora, Francisco, o que mais preocupa não é o fato de os frigoríficos estarem dando as férias coletivas, mas sim de como aconteceu de forma sincronizada várias unidades ao mesmo tempo fazendo esse processo. Onde estão concentradas essas unidades e qual a capacidade de abate delas? Enfim, o que isso significa em termos de mudança nessa configuração aí de abate no estado, Francisco? Nós temos aí o frigorífico de Juara, que a unidade diz que a ideia é realmente descontinuar o abate nessa cidade. É uma cidade importantíssima, para você ter uma ideia, é um rebanho, é o terceiro maior rebanho do estado de Mato Grosso, tem quase 800 mil cabeças de gado. O frigorífico de Alta Floresta vai entrar em férias coletivas, o frigorífico de Colíder também, ambos muito próximos, Alta Floresta e Colíder, a distância de 160 quilômetros, né? E como eles pegam um raio de 300 quilômetros, mais ou menos, de captação de boi, o produtor fica praticamente sem opção, né? Pontes Lacerda, que é o outro player importantíssimo, uma outra cidade importantíssima, que é ali na região do Vale do Guaporé, também, ao mesmo tempo, fala em férias coletivas, e as escalas que já vinham as escalas de abate que já vinham aumentando, né? A escala de abate é o tempo entre o produtor entra em contato com o frigorífico e quando ele escala os seus animais para embarcarem para o frigorífico. Essas datas estão sendo cada vez mais prorrogadas, até a ponto de sugerir aí as férias coletivas. Então, isso, como você falou, muito bem colocou aí, isso tudo ao mesmo tempo, né? Mato Grosso, que já tem poucas plantas e as poucas que tem ainda estão concentradas na mão de poucas empresas, poucos CNPJs, né? Praticamente hoje 80% que a gente abate estão na mão dos 3 maiores frigoríficos e a gente entende que isso é muito prejudicial para todo o setor. Só para a gente entender, então, o que vai acontecer com o pecuarista? Ele já foi informado? Por exemplo, aqueles animais que estavam escalados, porque eu imagino que as férias coletivas já devem estar sendo acionadas já a partir de algum momento já não tem mais o abate acontecendo naquelas unidades. E aqueles bois que estavam escalados, tem alguma explicação? O que vai acontecer com o preço? O que vai acontecer com a oferta, Francisco? Bem, na verdade, assim, o que tem até agora é a informação de que vai entrar em férias coletivas, né? A gente imagina que o frigorífico ele está honrando, sim, as escalas, os animais já comprados. Nós temos notícias de alguns produtores onde foi só alterado alguns dias a data de abate, o animal que embarcar na segunda mudou para sexta, coisa do tipo, mas que não recebemos queixas de que suspenderam a compra de contratos já feitos de abate. Mas, de qualquer maneira, a produção ela é crescente. Quando você fala em animais confinados ou semi-confinados, esses animais têm uma data de validade. Quando a gente começa a tratar esses animais no coxo, você já tem uma expectativa que dali a X dias eles serão abatidos. Se quando chegar nesse momento o frigorífico estiver em férias coletivas, sobretudo plantas que são estratégicas, muitas vezes únicas ali num raio de 500, 600 quilômetros, o produtor fica ou sem opção ou tendo que ele enviar os animais para muito longe, né? Isso prejudica também, inclusive, a qualidade da carne, né? Então, essa é a nossa maior preocupação nesse momento. Por enquanto não tem essa preocupação, então, com o que já está escalado, mas
existe a possibilidade da interrupção de novas compras aí, e isso pode interferir no preço, já está interferindo no preço. O que está acontecendo com a comercialização por aí, Francisco? Isso já, nós já temos notícias das ofertas já diminutas, né? Porque tudo tem a ver com lei da oferta e da procura. Se você tem um frigorífico concorrente que entra em férias, certamente os produtores vão se direcionar para aquele outro frigorífico, aquela outra indústria que está funcionando. E aí ele prolonga ainda mais as suas escalas e certamente oferece preços menores. E aí, mais uma vez, o produtor que já está com as margens muito estreitas acaba praticamente tendo que vender os seus animais com prejuízo. Isso é muito prejudicial para toda a cadeia, porque isso desestimula a produção, e você desestimulando a produção, o trato dos animais e tudo mais, daqui a pouco pode até se falar em você ter menos oferta, inclusive de carne no supermercado. Então a gente vê isso como uma estratégia prejudicial, tanto para o produtor quanto para o consumidor lá na ponta, lá na gôndola do supermercado, que pior do que os preços mais altos vai encontrar ainda falta de produto. Pelos locais que você citou, a gente imagina que sejam frigoríficos basicamente do JBS. Agora, tem outros frigoríficos também com essa mesma atitude ou com essa mesma intenção? O que chega até vocês em termos de estado, Francisco? Não, de outras empresas frigoríficas não foi ainda, não recebemos essa notícia. O Sindifrigo, que é o Sindicato das Indústrias Frigoríficas, publicou uma nota após a publicação da nota da Crimate, dizendo que a indústria em sã consciência não tem interesse, que isso é prejuízo para eles suspenderem os abates, o que a gente entende, mas certamente a gente precisa encontrar uma alternativa unindo produtores, a indústria e até os supermercados, para que a gente possa equacionar essa situação para que não corra nem o risco de desabastecimento, nem o risco da indústria parar e, o que é pior de tudo, nem o risco de, no futuro próximo, faltar carne na mesa do consumidor brasileiro. Tem alguma explicação da JBS sobre essa atitude? Por que eles estão fazendo isso, Francisco? Oficial? Não, o que a gente ouve é que eles dizem que o mercado externo está realmente aquecido, mas o mercado externo hoje ele representa menos de 30% do abate, e que o mercado interno, em função da própria situação econômica, ele não está conseguindo colocar essa carne no mercado, está com as câmaras frias cheias. A gente não sabe, não tem acesso direto a esses números e nem a esses estoques, isso é próprio da indústria, mas a gente imagina que essa talvez não seja a alternativa que seja viável a longo prazo. O ideal seria que se reunisse, inclusive, com as redes varejistas para que essa carne chegue talvez a preço mais acessível para o consumidor. A gente sabe que o consumidor brasileiro ele não precisa fazer propaganda de carne, né? Nós já chegamos a 42 quilos por habitante ano, hoje estamos em praticamente 30, e não é por uma questão de ideologia ou de outra opção, é justamente pela questão da renda, né? Porque carne tem, está nítido que carne tem, o que precisa é que a gente tenha aí políticas públicas para que ele possa ter uma melhor renda e também uma política dentro das próprias redes varejistas para que ele tenha acesso a essa carne também. E você falou de busca de alternativas. Alguma coisa no radar já? Alguma alternativa sendo pensada, principalmente para atender esses pecuaristas que estão ficando aí com os animais prontos? Não, nós estamos em conversa com o governo do estado, estamos dando a possibilidade de uma redução ou até isenção, quem sabe, dos impostos de saída do boi em pé, para que o pecuarista, sobretudo aqueles que se encontram com plantas
com poucas plantas ou poucas concorrências, poucas opções de venda dentro do estado, para que ele possa tirar aí tenha competitividade para colocar esse boi para fora do estado e ser abatido em outras plantas em estados vizinhos. Não é a melhor solução, né, Francisco? Porque o custo disso também é alto, né? A melhor opção é que a gente tenha um preço que o consumidor possa ter acesso a esse produto de tão grande qualidade, tão importante em todas as fases da vida, mas que o produtor possa ser remunerado também pelo seu trabalho. E precisa ficar bem claro, né, Alexandre, que nós, enquanto produtores, nós não somos formadores de preço. Inclusive, nós demos diversas entrevistas quando surgiu aquela notícia lá de pessoas na fila do ossinho, né? O produtor, ele é tomador de preço, ele vai nas lojas para comprar os seus insumos, adubo, sal mineral, vacina, vermífugo, e pergunta quanto custa. E na hora de vender, ele pergunta para o frigorífico quanto é que ele paga, né? Mas se essa conta não fechar para o produtor, você vai tendo um desestímulo, produtores deixando a atividade, e aí sim nós podemos ter um problema muito mais grave, que é no futuro a falta de carne na gôndola. Vocês já conseguem mensurar o tamanho desse resultado aí, se de fato essas férias coletivas se confirmarem, se de fato esses abates não forem feitos regularmente nos próximos dias, Francisco? Bom, bem da verdade, o que a gente espera com a nossa manifestação, a Climate ela é a voz do pecuarista. A gente está com sede em Cuiabá, no centro político, discutindo com as autoridades, tentando discutir com a indústria. Colocamos essa nota para que o frigorífico também repense, as indústrias frigoríficas repensem, e se tiver alguma alternativa que o produtor possa contribuir para que todos saiam bem, a ideia é que nos procurem para sentarmos e discutirmos a situação como será, para que a gente possa equalizar sem interromper os nossos abates. Vocês já chegaram a conversar com o pessoal do JBS? Não, bem da verdade, nós colocamos aí a nossa nota, tivemos essa nota de resposta do Sindifrio, e a gente aguarda a indústria para que eles possam equacionar isso conosco. Muito bem. De qualquer forma, a gente vai continuar acompanhando essa situação, porque de fato é uma situação bastante complicada e esquisita, no mínimo, né? Imagina 4 frigoríficos, 1, 2, 3, 4 frigoríficos ao mesmo tempo, deixando de processar a carne, deixando de fazer o abate aí. No universo de quantas plantas que vocês têm aí no Mato Grosso, Francisco? Plantas com serviço de inspeção federal são 39, né? Mas a grande maioria delas são de 3 donos, né? E de forma alguma os produtores ou mesmo a Climate vai interferir nas decisões diretas da indústria, mas nós precisamos, por outro lado, alternativas de escoamento dos nossos animais, alternativas de produção. A gente sabe da importância não só da carne, mas de todos os componentes do boi, que hoje já são mais de 100 produtos que o boi, depois que chega no frigorífico, fornece. Isso passa por couro, passa pela indústria de cosméticos, pela indústria de produção de tintas, colágeno, o próprio couro, né, para revestimentos, sapatos de revestimento de veículos. E aí é óbvio, né, rações, né, farinhas e tudo mais, e a carne, que é fundamental em todas as fases da vida do ser humano e dos animais também monogástricos, né, sobretudo pets e tudo mais. E a gente sabe que qualquer interferência nesses produtos tem um prejuízo maior do que pura e simplesmente o abate. É isso aí.
Muito bom. Francisco Manzi, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. A gente torce para que a situação seja resolvida o mais rápido possível, mas fica aqui o Notícias Agrícolas de portas abertas para a gente retomar esse tema, discutir, enfim, buscar soluções em conjunto aí com vocês, tá bom? Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a todos aí do Notícias Agrícolas, sempre pelo espaço tão gentilmente cedido para a Crimate, e também nos colocamos à disposição para novas entrevistas quando acharem necessário. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Bom, e a situação não é só lá no Mato Grosso, não. A gente viu aí o Francisco citando as unidades que ficam por lá, Alta Floresta, Colíder, Juara e Pontes e Lacerda. No entanto, tem preocupação também com frigoríficos com unidades no Mato Grosso do Sul e lá no Pará. 2 unidades, se eu não me engano, no Pará e 1 unidade da JBS no Mato Grosso do Sul. Essa decisão acaba complicando a vida do produtor. A gente está em contato com a JBS para saber de fato o que aconteceu e se de fato essa expectativa se confirma aí de paralisação total das unidades nos próximos dias, seja dando férias coletivas para os funcionários, ou seja, para descontinuar as atividades, como é o caso de Juara, como trouxe aqui para a gente o Francisco. Por enquanto a gente não obteve resposta, mas assim que a gente tiver alguma confirmação, alguma informação dos frigoríficos, da JBS, a gente traz essa informação para você aqui no Notícias Agrícolas também. Muito bem, enquanto isso, a gente vê a situação da precificação tomando forma. Vamos ver no mercado futuro como é que o mercado futuro está reagindo a essa situação. De olho na tela, olha aí o mercado despencando literalmente. O setembro, R$ 306,50, fechou aí com 1,35% de queda. O outubro, R$ 311,30, lembrando que o outubro estava flertando de novo com os 330, já se distanciou de novo desse patamar de preços, uma queda de 1,71%. Novembro, R$ 317,00, queda de 1,87%. E o dezembro, R$ 317,60, uma queda de 2,37%. Indicador CPEA também caiu no dia de ontem, R$ 311,20, uma queda de 1,83%. Possivelmente deve continuar aí a sua queda também no dia de hoje, mas essa apuração só é divulgada depois das 6 horas da tarde. Mas assim que tiver a divulgação feita pelo CPEA, a gente coloca aqui no site para que você seja um produtor mais bem informado do Brasil. A gente agradece muito a participação de vocês e fica aqui o nosso espaço aberto para o JBS poder se posicionar também sobre essa decisão sincronizada aí de fechamento das unidades, de interrupção, na verdade, dos abates. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.